a vontade do Governo de ter liberdade para decidir onde devem ser instaladas câmaras de videovigilância em locais públicos. Mas há uma coisa que eu penso que não se deve ceder com facilidade, é que seja o Governo a determinar o uso generalizado de instalações de videovigilância. Isso para mim é uma questão básica. Por uma razão. Nós vivemos numa sociedade que é a sociedade ideal para que, se houver uma ditadura, está tudo montado. Quer dizer, as pessoas têm que raciocinar nestes termos. Vamos admitir que, por nossa infelicidade, havia um golpe de Estado, havia uma ditadura. Essa ditadura não precisa, para controlar cada um de nós, quer dizer, em bom rigor, não precisa nem de fazer uma nova polícia, nem de fazer uma coisa, tem tudo à sua disposição. Uma pessoa levanta-se de manhã, vai ao multibanco, levanta dinheiro e isso fica registado eletronicamente, faz um pagamento... Fica filmado. E filmado, registado eletronicamente, compra um livro ou um disco e isso fica registado eletronicamente, desloca-se de carro através da Via Verde ou nas scooters, isso fica registado eletronicamente e em grande parte da cidade, por onde anda, isso fica igualmente registado eletronicamente. O que nos dizem é que, primeiro, não há ninguém que junte esses dados todos, e, de facto, admito que em democracia não há, neste momento, legalmente, ninguém que possa fazer isso. Mas, na verdade, nós temos tudo montado. E, por isso, eu gostava que houvesse preocupação. Eu sei que há um problema de criminalidade, que ele está a aumentar e que a reação natural das pessoas é proporem soluções tipo securitário. Mas eu não quero que seja um governo, ou este ou qualquer outro, a decidir, por exemplo, poupar na polícia para ter mais câmaras de vigilância. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que é mais barato ter câmaras de vigilância em todo o lado e ter menos polícias na rua do que ter mais polícias na rua. Há países, aliás, que essa opção foi feita. Na Bélgica, há partes importantes de Bruxelas, por exemplo, em que não se vê um polícia, porque é controlada por câmaras de vigilância. E, portanto, a tendência para a facilidade nesta matéria, ou seja, em vez de investir na polícia e na existência de um policiamento de proximidade, que é de facto um elemento fundamental para dar segurança às pessoas, substitui-se isso por mecanismos que são intrusivos para quem comete o crime, mas também para o cidadão comum. E isso, do meu ponto de vista, permite caminhar para uma sociedade, de facto, assente na vigilância, porque nós não sabemos se uma das pessoas que está a controlar essas câmaras pode usar alguma coisa que veja, por exemplo, para fazer chantagem, isso não é impossível. Quer dizer, há muitos mecanismos que, com a generalização dos sistemas de videovigilância, podem ser usados para, de facto, violar a liberdade e a privacidade. Eu não sou muito sensível ao argumento das manifestações, por uma razão muito simples. Quem se manifesta, a própria palavra manifestação, mostra-se. A manifestação é para as pessoas se mostrarem. Eu mostro a minha cara manifestando-me por uma determinada posição. E, portanto, o facto de haver filmagens ou fotografias das manifestações a mim não me choca. Já me choca, evidentemente, se essas filmagens ou fotografias forem utilizadas por um qualquer corpo policial, não propriamente para identificar desordeiros, mas para identificar quem é ativo nas manifestações. Isso já entramos num nível que é compreensível em regimes totalitários e em ditaduras, mas que não é compreensível em democracia. Embora a tentação para fazer isso seja grande. Agora, o problema é este. Tem que haver aqui fatores de equilíbrio. E esse fatores de equilíbrio está na criação de alguma entidade. Pode não ser esta pode estar a funcionar mal, os seus parceiros podem ser desequilibrados, mas tem que haver alguém, não pode ser o Governo. Porque senão o Governo... Aqui há uns tempos nós discutimos uma coisa semelhante, que era tentar utilizar a Via Verde para controlar a velocidade dos carros. Quer dizer, uma pessoa entrava na Via Verde num determinado sítio, saía noutro e só podia lá sair se tivesse feito a viagem a 190 km/h. A 120. Não, está bem, 120 é o limite. Eu estou a dizer, sim, só o podia ter feito se fizesse a 190. E, portanto, isso poupava imenso para controlar o excesso de velocidade. Portanto, não é assim. Infelizmente, numa sociedade democrática, temos que investir em polícias e em sistemas controlados por polícias, GNRs, seja lá quem for, para controlar o trânsito. Quando felizmente, numa sociedade democrática tem de ser assim, é isso que estava a dizer. Não, do meu ponto de vista tem que ser assim. Se há que, e do meu ponto de vista há que, porque nós estamos a assistir a um incremento de criminalidade bastante perigosa, bastante violenta, e vamos também assistir a um incremento de criminalidade associada à situação social. Eu acho que esta muito violenta tem pouca relação com a situação social. Usa como pano de fundo, mas é no fundo criminalidade pura. Não adianta estar a justificar. Mas a verdade
é que se nós vamos perder todo o sistema de controle e passamos a entregar ao Estado, em nome das preocupações securitárias, a possibilidade de poupar, porque esse é que é o grande mecanismo. Porque é que um ministro, eu tenho estima pessoal pelo atual ministro, porque é que da administração interna. Qual é da administração interna? Porque é que há uma grande pressão para partir? As câmaras são muito mais baratas. A pessoa enche a cidade de câmaras, controla, usa mais, pode usar as que já estão instaladas para outros fins. Trânsito, vigilância particular de certas zonas mais sensíveis, bancos. Usando esse sistema, põe 20, 30 pessoas numa sala e podem controlar grande parte da cidade. E isso, e como é evidente, este controle só tem sentido se houver gravações. Porque para depois se identificar quem é o que tem que haver uma gravação em curso, tem que estar a ser feita uma gravação, tem que haver controle sobre essas gravações. Portanto, eu não me importa que haja uma utilização mais sistemática da videovigilância, mas quero que haja uma entidade independente que fiscalize este processo e que não seja o Governo, por pura ação executiva, que decida de onde é que coloca câmaras de vigilância e como é que elas... e quais são as salvaguardas... Se a fiscalização é feita a anteriori, ou se deve ser... Tem que ser uma combinação das duas. Tem que ser uma combinação das duas. Senão, por exemplo, você chega às praias e enfia câmaras nas praias todas. Então, para esclarecer, quer dizer, que aliás era um dos riscos que parecer da Comissão de Proteção de Dados é vinculativo. O Zé Pereira... Julgo que é um sítio bom para as câmaras. Nesta altura... Está bem, mas eu estou a usar o exemplo das praias, porque sei que uma das questões que levantou foi exatamente com as praias. Nesta altura, um parecer da Comissão de Proteção de Dados é vinculativo. O Zé Pacheco Pereira... Só tem poder se for vinculativo. Agora, o que tem que haver é um mecanismo de recurso e tem que haver uma composição equilibrada destas... Na proposta do Governo deixa de ser, e isso parece-lhe errado. Parece-me errado, porque isto entrega ao Ministro esta enorme tentação. Não gaste mais em polícias e gaste mais em câmaras de vigilância, que é mais barato. E posso-lhe garantir uma coisa. Sim. Posso garantir uma coisa. Se um dia vier essa ditadura, mesmo que esta lei não viesse, quisesse introduzir a videovigilância, introduziriam com lei ou sem lei. Mas escusamos facilitar, não é? Escusamos facilitar. Não facilitamos. Aqui é uma questão de fundo. Eu, de novo, reconheço que em períodos de crise económica e social e em períodos de aumento da criminalidade, as pessoas consideram que a segurança é um valor fundamental e, portanto, estão dispostas a tudo em nome da segurança. Não. E hoje há, a nível eletrónico, a nível das novas tecnologias, a nível de vários processos de identificação, mecanismos muito eficazes para obter isso. Eu há bocado dei o exemplo do chip do cão, supostamente os cães devem ter um chip, mas em bom rigor já deixa de haver problemas de trocas de bebés ou de coisas nas maternidades se lhe enfiar um chip, coisa que não faz mal a ninguém, à criança, e também se pode sempre argumentar que o número único é muito eficaz, porque eu com o mesmo número faço todas as operações, o número único pode aliás ser gravado também num chip e portanto eu não preciso de dar bilhete de identidade, ponho a mão e o código de barras lê o meu número único e está aqui, é único. Não é difícil pôr as pessoas a votarem ou a tomarem decisões em casa diante da televisão ou de um computador com garantias de identificação através da impressão digital ou qualquer outra forma até mais perfeita do que a impressão digital de identificação. Todos os mecanismos existem. Existem mecanismos particularmente eficazes para garantir a segurança com um Estado policial. Eu, evidentemente, não quero ser excessivo e dizer que o problema da vigilância remete de imediato para o problema de um Estado policial. Não penso isso. O que eu penso é, e a propósito eu já falei sobre a vigilância privada, já escrevi contra a vigilância privada, o que eu acho mal é uma sociedade que aceita ser filmado desde o momento em que põe um pé na rua e às vezes nem antes disso, dentro do prédio, que aceita ser filmado o dia todo, que aceita poder ser seguido o dia todo por meios eletrónicos, sem que haja elementos de controle e moderação. A resposta que me vão dar é há imensos, há coisas que não se pode fazer. Quer dizer, não se pode... Para si, diz-se que não se pode. Diz-se que não se pode. Mas um serviço de informações, por exemplo, que esteja disposto a violar a lei e começava algo, não estou a dizer que o façam, um serviço de informações, da mesma maneira que pede listas de chamadas telefónicas para identificar fontes dos jornalistas, e as obtém, porque através das pessoas, porque as pessoas são o elo fraco de todos estes sistemas, pode haver parceiros, pode haver juristas, pode haver leis, o melhor do mundo, as pessoas são o elo fraco neste sistema. Portanto, eu prefiro
dentro de uma concepção liberal, a palavra agora liberal no sentido liberal político, das liberdades individuais, que haja limites ao Estado. Claro. Por muito que haja isso não é o eficácia ponto. nos seus Xavier meios. também para os Não, últimos é o argumentos. ponto. É o ponto neste sentido. A não haver uma instituição que tenha poder vinculativo e que tenha capacidade de dizer não, isso vai para além da lei, isso é excessivo, isso é securitário, ou não, com todos os defeitos que têm estas funções, eu não entrego isso em nenhum Ministro da Administração Interna. Não vai conseguir Nenhum. persuadi-lo. Se o Ministro da Administração Interna, desculpe lá, é que há uma diferença que é assim, é que se o Ministro da Administração Isto Interna... não é matéria de poder Se executivo. o Ministro da Administração Interna vincular aquilo que são os pressupostos normais desta lei e autorizar abusivamente uma Câmara Municipal a instalar um sistema de videovigilância. Sim, ao fim de 3 anos ele funcionar... Para nós, e de um ao fim processo de 3 anos, você complicado. tem alguma dúvidas que não dura uma semana com o Ministro da Administração Interna? Tenho, porque em frente do sítio onde eu moro estão pedreiras que são ilegais há 40 anos e continuam a funcionar todos os dias. Peço desculpa, eu não tenho nenhuma Últimos confiança na argumentos. aplicação da lei em Se Portugal. querem discutir a Cimeira Não. Europeia, vamos mesmo para últimos argumentos. Nenhuma confiança. Então, pedreiras, que é um sítio onde vão caminhões lá apanhar, que são ilegais, estão a funcionar há 30 ou 40 ou há 50 anos, dando cabo dos montes ilegalmente e, no entanto, para Regista sem ata que isto se passa na Marmoleira. Não, Pois. se passa, quer dizer, Não sei. passa-se na região de Rio Maior. Não há muitos sítios onde não se cumpre a lei, não é evidente. Isso é evidente. Diante Agora, vamos da lá. esquadra da polícia Agora, da esquina. eu não... O problema que eu coloco aqui, eu bem sei que estar a falar disto num contexto em que há um aumento de criminalidade, em que as pessoas querem segurança e estão dispostas a abdicar da sua privacidade e de alguns dos seus direitos para essa liberdade, eu sei que é o contexto atual. Agora, eu não posso não deixar... De torcer o nariz, torcer o Não, nariz. torcer muito o Concede. nariz. Tá Porque- bem, Concede que isto significa menos é polícia na porque- rua, António Costa? É menos polícia na rua. Se significar, acho mal. Pois. Se significar, acho mal. Não, eu. já há menos polícia na rua. Está bem, já há menos polícia Já. na rua. Sim, mas para haver mais ainda polícia vai na- haver menos. Mas, ó, Pacheco,